bem-vindos ao podcast HUEL com você. O tema do episódio de hoje é telemedicina. Nós vamos falar sobre dessa área regulamentada recentemente, os avanços que ela trouxe, mas alguns desafios que a gente precisa levar em consideração. Esse episódio está disponível em áudio no Spotify, HUEL com você, e também no YouTube, no canal Hospital Universitário da UEL. O meu nome é Ana Luísa e os nossos convidados de hoje são os médicos Dr. Leandro Arthur Dil e Dr. Alcindo Cerci Neto. Dr. Alcindo é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, possui residência médica em Pneumologia, título de especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, tem doutorado em Medicina e Ciências da Saúde, é professor associado livre-docente da Universidade Estadual de Londrina, médico e preceptor da disciplina de Pneumologia no Internato Médico e médico do Núcleo de Apoio ao Judiciário de Londrina e atualmente é diretor clínico aqui do Hospital Universitário da UEL. Dr. Leandro é médico endocrinologista, docente da Universidade Estadual de Londrina, pesquisador, é administrador do site Raciocínio Clínico, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutor em biotecnologia, é médico docente na UEL desde 2005. Atualmente é coordenador do Núcleo Docente Estruturante do Colegiado do Curso de Medicina da UEL e coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do Hospital Universitário da UEL. Bem-vindos! Vamos começar então com o Dr. Leandro definindo o que é telemedicina. Bom, telemedicina é uma prestação de serviços por médicos, serviços que são prestados por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação e que podem ser usados para diversas finalidades, desde assistência, gestão, até educação e pesquisa. Doutor Alcindo, você quer falar um pouquinho sobre os desafios que a telemedicina traz? Bom, como o Dr. Leandro bem disse, ele é nosso expert na área aqui, eu vou tentar colocar algumas ponderações, né? A telemedicina faz parte da telesaúde, que não é algo recente, muito pelo contrário, é algo bem antigo, mas que a pandemia nos obrigou a regulamentar, tanto no marco legal quanto no marco ético, vamos colocar uma nova metodologia de exercício da medicina. Não é uma nova medicina, não é nada de novo, é simplesmente, como bem definiu o Dr. Leandro, uma maneira de fazermos medicina também, agregada ao que a gente já tem, né? Então, como a nossa regulamentação ela é recente, apesar da telemedicina e telesaúde não serem ideias novas, ela traz bastante desafios para a gente, tá? E os desafios estão associados à responsabilidade médica do seu uso, porque o médico ele é responsável pelo ato médico, pela sua consulta. E se ele utiliza a telemedicina, essa responsabilidade não muda, né? Então, assim, como a gente aumentou e muito o uso da telemedicina pela regulamentação, vários desafios surgem aí. Quando a gente pode usar, qual situação a gente pode usar, qual é o limite do seu uso, quais as áreas médicas podem ser utilizadas, áreas novas como telemetria, como funciona a responsabilidade médica de saber que um paciente à distância está tendo uma arritmia cardíaca, por exemplo, né? Então, assim, é desafiador esse assunto por conta do uso mais disseminado, né, dessa tecnologia na medicina. Então, são vários desafios que a gente poderia pontuar aqui. Doutor Leandro, o senhor é coordenador aqui do Hospital Universitário dessa área. Eu queria que você falasse sobre como é a prática aqui no hospital, quais os avanços que ela trouxe, as facilidades, um geral aqui. O Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do Hospital Universitário foi fundado em 2009, então já é um órgão já há bastante tempo, né, que existe aqui dentro da estrutura do HU. Que foi pensado levando em conta mesmo o espírito inovador, pioneiro aqui do Hospital Universitário, né, que já quis começar a fazer atividades de telemedicina
em 2009, uma época que ainda nem existia regulamentação adequada, né, para essa prática. Então, a gente começou no núcleo de telemedicina fazendo atividades pontuais, principalmente voltadas para a educação, que é uma coisa que sempre foi permitido fazer, né, atuar em educação. Inclusive, faz parte do papel, né, do hospital universitário, que é um hospital escola, é difundir conhecimento em saúde aí para toda a comunidade, tentando melhorar as condições de saúde aí da nossa região. Então, durante muitos anos, né, o núcleo de telemedicina do HU atuou basicamente com atividades de educação, fazendo cursos, fazendo discussões de casos clínicos, né, à distância, juntando especialistas de todo o Brasil, dentro das atividades, inclusive, da Rede Universitária de Telemedicina, que é uma associação nacional, aí, um órgão, né, nacional que é regido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente faz parte desde 2009. Então, defesas de bancas, né, de mestrado, doutorado, discussões de temas também, juntando especialistas de várias áreas do Brasil, sempre foram realizadas aqui dentro do núcleo de telemedicina. Quando veio a pandemia, né, em 2020, né, estourou a pandemia de Covid-19, aí a telemedicina, na verdade, teve um grande impulso, né, para a sua adoção, voltada mais para a assistência mesmo, né, tendo em vista todas as questões que foram levantadas aí, as limitações do atendimento médico durante a pandemia de Covid-19. Então, a gente teve algumas experiências aí de fazer teleconsultas, né, com pacientes que tinham sido internados no hospital universitário e recebido alta. A gente montou um projeto para fazer acompanhamento desses pacientes após a alta, usando teleconsultas, que foi um projeto bastante interessante que a gente fez na época. Também a gente fez um projeto de teleinterconsulta, que daí é quando um médico conversa com outro médico, né? Geralmente é um médico que está diante de um paciente, num ponto distante, que vai conversar com um médico especialista naquele assunto, para tirar uma dúvida, para, né, tentar definir uma conduta, que foi uma coisa que foi também oferecida aí pelo Hospital Universitário, um serviço que foi ofertado durante a pandemia de Covid-19, levando em conta a grande expertise, né, que os médicos aqui do Hospital Universitário ganharam sobre o diagnóstico, o manejo, né, e o prognóstico dos casos de Covid-19 durante a pandemia. Então, médicos de qualquer região da macro-região, qualquer local, né, na macro-região norte do Paraná, poderiam entrar em contato diretamente aqui com os nossos especialistas de infectologia, de pneumologia, discutir um caso, trocar uma ideia, definir uma conduta durante a pandemia, que foi um serviço bastante interessante também ofertado durante a pandemia. E agora, em 2022, aí, finalmente, né, tendo em vista todo o uso e todo o crescimento nessa área aí de prestação de serviço mesmo, para assistência, né, usando telemedicina, aí saiu a regulamentação tanto do Conselho Federal de Medicina como também a lei federal, né, que regula a prestação de serviço de telesaúde no Brasil. E com isso a gente está montando agora outros projetos aí junto com a direção do Hospital Universitário para tentar ampliar o leque de serviços oferecidos por telemedicina aqui dentro do Hospital Universitário. Doutor Leandro, em relação à regulamentação, você pode trazer alguns principais pontos que a regulamentação traz para a prática da telemedicina? Eu acho que as principais regulamentações, né, os principais pontos, têm a ver com o que o Dr. Alcindo já comentou, porque a telemedicina, na verdade, não é uma coisa tão nova assim, né? Já se fazia telemedicina desde a época do telefone fixo, quando a mãe, né, de uma criança telefonava para o pediatra para pedir uma orientação. Isso não deixava de ser telemedicina. Então, é uma coisa que já vem sendo feita há muito tempo. A novidade é que foi regulamentada recentemente. Então, agora a gente tem parâmetros legais e éticos para praticar a telemedicina de uma forma mais segura, né, e mais efetiva para a nossa população. Então, entre os pontos mais importantes, eu acho que tem que lembrar o que o Dr. Alcindo já comentou, que a responsabilidade do médico num serviço de teleconsulta ou de telemedicina é a mesma responsabilidade que ele tem num atendimento presencial. Então, isso traz todas as questões éticas, de preocupação com a qualidade do atendimento, com a segurança do paciente, com a confidencialidade dos dados, que é uma coisa importante também, tem que ser levada em consideração. Então, os dados de saúde, né, de um paciente que está sendo atendido em uma teleconsulta, por exemplo, são dados que são considerados dados sensíveis e que podem trazer grande constrangimento, muitos problemas para o paciente se eles vazarem, né, e acabarem caindo nas mãos erradas, né, essas informações. Então, tem toda a preocupação com a proteção dos dados, com a confidencialidade, com a segurança da rede, com o software utilizado, que também tem que ser um software confiável, com criptografia, com segurança. Então,
Então, são todas preocupações que têm que ser levadas em consideração, além, é claro, dos aspectos éticos da própria prática médica, né, de sigilo do paciente, de segurança do paciente, de garantir que você está ofertando a melhor qualidade de atendimento possível, né, e levar em conta que a telemedicina nem sempre consegue dar todas as possibilidades que uma consulta presencial traz, né? Então, por exemplo, fazer o exame físico de um paciente é uma coisa que é muito limitada no ambiente de telemedicina. Então, muitas vezes, o médico que está ali fazendo atendimento por telemedicina tem que ter a responsabilidade, né, de avaliar se aquele atendimento está adequado para a necessidade do paciente naquele momento. Se a qualquer momento o médico ou o paciente julgarem que o atendimento à distância ele não é suficiente, não é adequado para dar uma resposta às necessidades do paciente, então ele tem que ser atendido de forma presencial. Então tem que ter toda uma construção de um sistema, né, que garanta que o atendimento prestado ao paciente ou à população seja o melhor possível. Então não basta abrir uma salinha, né, na internet, ligar o seu computador, sua câmera e sair atendendo gente por aí, sem se preocupar com todas essas questões. Na verdade, a telemedicina ela tem que ser entendida como uma possibilidade de atendimento, mais um método de atendimento, mais um mecanismo, numa engrenagem grande que tem que ser um sistema de saúde, em que ela faça sentido e esteja coordenada com várias outras ações, né? Aí ela é prestada de uma forma efetiva e segura e ética. Doutor Alcindo, o senhor é especialista em perícia médica, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Então, em relação à perícia médica, eu queria que você falasse sobre a prática da telemedicina, sua opinião, suas observações. Certo. Bom, quando a lei da telesaúde foi aprovada, vamos colocar assim, da regulamentação da telemedicina pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Tá? Então, o que nós estamos falando hoje é a regulamentação da telemedicina pós-pandemia. E ela começou de um projeto de lei na Câmara, na verdade, numa junção de 16 projetos de lei que surgiram durante a pandemia para regulamentar a telemedicina, e desses 16 foi aprovado um projeto de lei, e nesse projeto de lei ele tem algumas premissas que são importantes. Tá? Primeira, autonomia do profissional. Então, faz telemedicina quem quiser. Se o médico quiser fazer, ele faz. Se o paciente aceitar a consulta por telemedicina, ela é feita. Então, a autonomia é um pilar extremamente importante da prática da telemedicina do ponto de vista legal. Tá? Então, ninguém pode obrigar nem o profissional e nem o paciente a fazer uma consulta através de telemedicina. Ok? Segunda premissa que é bem importante destacar, o doutor Leandro comentou, mas é importante ainda no aspecto legal, no marco legal, é que quem regulamenta as diversas áreas da telesaúde são os conselhos de classe. Então, telesaúde não é apenas telemedicina. Telesaúde tem teleenfermagem, telefisioterapia, telefarmácia, teletriagem, teleregulação, ou seja, qualquer coisa que preencha a definição que, de forma brilhante, o doutor Leandro falou aqui no começo, é telesaúde. Tá? Então, é a segunda premissa da lei. Quem regulamenta a telesaúde nas suas áreas de atuação são os conselhos de classe. No nosso caso, da telemedicina especificamente, é o Conselho Federal de Medicina. Terceira premissa de extrema importância da lei, da legislação, que, na verdade, a legislação, ela não é uma lei concreta. O que ela fez é inserir na Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080, um artigo a mais, né, dizendo sobre a telemedicina, ou telesaúde, na verdade. Tá? Então, a Lei 8080 é aquela lei que regulamenta todo o processo de saúde. Medicamento excepcional, consulta de enfermagem, farmacêutica, consulta médica, tudo. E ela colocou um item a mais. Então, essa lei que a gente se reporta foi a inclusão na Lei 8080 de mais uma modalidade de utilização de saúde, que é a telesaúde. Certo? Bom, e aí isso vem a terceira premissa da lei, que
A Lei 8080, ela tem a ver com estabelecimentos de saúde. Eu já vou chegar na perícia, tá? A Lei 8080 fala de estabelecimento de saúde. Estabelecimento de saúde não é o IML, Instituto Médico Legal. Estabelecimento de saúde é hospital, clínica, consultório, né? Então, tudo que se faz, a promoção, prevenção de saúde, curativo, a parte de ensino já era regulamentada antes. Então, nem entrou nessa lei nova, né? Telesaúde para fins acadêmicos, já era regulamentada antes. Então, isso é importante, essas 3 premissas legais. Vou repetir. Primeiro, os conselhos de classe é que vão dizer o que pode e o que não pode. E vão regulamentar dentro das suas classes profissionais, no caso da telemedicina, o Conselho Federal de Medicina. Segundo, a autonomia é o princípio essencial, fundamental e constitucional para utilizar a telemedicina. Ninguém pode obrigar ninguém a utilizar a telemedicina. E o terceiro princípio é que ela é aplicada à saúde. Atenção, promoção, prevenção de saúde. Aí a gente entra na perícia. Ora, a perícia não é promoção de saúde, não é atenção de saúde, não trabalha com medicina curativa, não trabalha sequer com diagnóstico. Então, a princípio, a lei não se aplicaria à perícia médica. Pois bem, diante disso, o Conselho Federal de Medicina regulamentou a telemedicina, tá? Regulamentou a telemedicina através de uma resolução específica, é a 2314, né? Isso. 2314 de 2022, regulamentou especificamente a telemedicina, explicou quais são as suas modalidades, telemonitoramento, teleinterconsulta, teletriagem, teleconsultoria, enfim, todas as modalidades. Então, ela regulamentou aí para a medicina. Aí, isso é telemedicina, tá? Dentro dessa regulamentação, também não tem perícia médica, tá? Ela não fala sobre teleperícia, ok? Agora, o que esta resolução traz, que é importante também, e aí, aplicada de um bom ponto de vista de regulamentação para o médico, né? Para o médico. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina é para o médico. Ela cita algumas questões que a gente vai ter que debater e se debruçar no futuro, né, Leandro? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Agora é que está sendo utilizada, mas primeira premissa é essa, não tem nada a ver com perícia médica, tá? Outra premissa da resolução é em relação ao que o Dr. Leandro disse. Sigilo, né? É igual. Você só utiliza uma câmera ou um telefone celular, né? Quer dizer, telefone celular também não, porque a segunda premissa dessa resolução fala de segurança dos dados, tá? Então, telemedicina não é pegar o celular e, oi, vamos fazer uma consulta. Ela tem que ter segurança de dados, segurança de informação, segurança de nuvem onde é armazenado o dado, sigilo profissional, ou seja, todas as premissas éticas são utilizadas. E veja, a responsabilidade das premissas éticas é do médico que está utilizando aquela tecnologia. E uma outra questão também, que é uma questão que me chama a atenção, é que o médico que faz a consulta ou o retorno, ou seja, qual modalidade ele esteja utilizando, ele continua sendo responsável pela cadeia de cuidados. O que significa isso? Ora, se eu estou em Londrina e eu atendo uma consulta de Manaus e este paciente, no transcorrer da consulta, eu percebo que é um caso de urgência e de emergência e que ele precisa de um atendimento presencial, eu sou responsável pela cadeia de cuidado desse paciente. Ou eu, ou a empresa, ou o convênio, não sei. Depende da modalidade de atendimento. Então, eu não posso simplesmente falar assim, o senhor está urgente, procure um pronto-socorro até logo. Tá? Então, como o doutor Leandro disse, a responsabilidade médica continua. É nossa. Então, a gente tem que ter cuidado para utilizar a tecnologia, saber o que a gente vai fazer e o que é mais vinculado à nossa prática, à nossa especialidade, né? Então, veja, essas questões, elas são questões da telemedicina, mas que quando você ultrapassa para a perícia médica, é muito complexo. Porque a perícia médica, a lógica da perícia médica é uma relação do médico com o periciando de desconfiança. Não é uma relação de confiança,
como a medicina. Então, se eu atendo alguém como pneumologista e eu pergunto qual é a característica da tosse, ele vai me dizer a característica da tosse, por quê? Porque ele quer que eu faça o diagnóstico. Se eu estou fazendo uma perícia e o indivíduo que está do outro lado depende do meu parecer para receber uma indenização, um benefício, um valor, ele quer que eu diga o que ele quer que eu diga. Então, veja, essa relação é de desconfiança. Como que eu posso utilizar uma tecnologia que ainda não está validada para esse fim, assumindo toda a responsabilidade? Eu acho algo muito temerário. Mas, assim, tem várias questões em relação à telemedicina. Telemedicina é muito boa, mas ela jamais pode ser substitutiva à prática médica. Ela adiciona, mas ela não substitui a relação médico-paciente, ela não substitui o contato físico, ela não constitui a proximidade, o calor humano, o exame físico. Acho que até um dia nós vamos validar isso, né, Leandro? Mas, por enquanto, eu desconheço, talvez o Dr. Leandro conheça, alguma validação científica de uma telesemiologia ou de um teleexame físico, uma teleanamnese. Então, essas questões são questões que a gente ainda precisa debater ao longo dos próximos anos. Obrigada. Doutor Leandro, na sua fala, pelo que eu entendi, tem duas práticas da telemedicina. Uma que é o atendimento direto do paciente e uma que é um auxílio a um médico. Qual a diferença entre as duas e uma é mais fácil que a outra? Você pode falar para a gente? Na verdade, existem várias modalidades, né, de atendimento que são possíveis usando tecnologias digitais de informação e comunicação à distância, que podem entrar dentro aí da definição de telemedicina ou a definição mais ampla de telesaúde. Então, além da teleconsulta, né, teleconsulta é o atendimento direto, um médico com um paciente, mediados por tecnologia, e o médico faz o atendimento, faz o diagnóstico, dá uma prescrição, dá uma orientação, que é uma consulta médica feita à distância. Essa é uma modalidade. Outra é a teleinterconsulta, que daí é médico a médico. Então, um médico tem um paciente que ele está atendendo em determinado local e tem uma dúvida e gostaria de discutir esse caso com um médico que é especialista naquilo. E aí faz uma discussão desse caso com um outro médico especialista para tomar uma decisão em relação à assistência daquele paciente. Isso é uma teleinterconsulta, que antigamente a gente chamava de segunda opinião. Inclusive, em tempos passados, a gente tentou fazer isso aqui no núcleo de telemedicina, mas teve várias dificuldades, inclusive legais, né? Não era regulamentado, então não foi muito para frente. Mas é uma das ideias da gente construir aqui no nosso núcleo de telemedicina nos próximos anos, né? De montar serviços aí de teleinterconsulta. Além desses dois, existem várias outras possibilidades que podem ser usadas, né? Dentro até na definição da resolução do CFM, ele estabelece lá outras possibilidades, como, por exemplo, teletriagem, né? Que a primeira avaliação do grau de risco de um paciente para determinar onde que ele precisa ser atendido. É o que, por exemplo, hoje a central do SAMU faz. Quando um paciente liga para lá, relata o que ele está sentindo, o SAMU decide se ele precisa de um atendimento na unidade básica de saúde ou ir para um pronto-socorro especializado em cardiologia. É aquela primeira impressão para definir onde esse paciente precisa ser atendido. Chama teletriagem. Também é feita usando telemedicina. Tem outra que é o telemonitoramento, que é uma estratégia interessante também, que deve ser cada vez mais adotada nos próximos anos, aí, tendo em vista que a gente está tendo um crescimento muito grande de pacientes com doenças crônicas, né, que precisam de monitoramento constante. Então, por exemplo, um paciente que tem uma doença cardíaca com alto risco de arritmia, ele pode ficar em casa com um aparelhinho que fica monitorando o eletrocardiograma dele constantemente e transmitindo esses dados para uma central. Aí dispara um alarme se ele fizer uma arritmia e aí é tomada uma conduta lá para tentar preservar, né, as condições de saúde desse paciente, uma conduta de emergência, por exemplo. Pode ser, dei o exemplo de uma arritmia cardíaca, mas pode ser feito com várias outras doenças. Doença pulmonar obstrutiva crônica, né, monitorar se o paciente está fazendo uma descompensação, uma exacerbação, a distância. Enfim, várias outras possibilidades aí que podem ser usadas, principalmente para pacientes com doenças crônicas. Outras possibilidades também incluem, a gente falou da teleinterconsulta, né, mas também telediagnóstico, por exemplo, que é fazer laudo de um exame à distância, que é uma coisa muito usada hoje em radiologia, né, o pessoal usa muito. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, existem pouquíssimos especialistas em radiologia fora da capital. A maioria dos especialistas em radiologia no estado de Santa Catarina moram em Florianópolis, na capital. Só que tem várias clínicas de radiologia no interior do estado. Aí como é que funciona? Aí o paciente faz um exame, uma tomografia, por exemplo,
lá no interior do estado, transmite esses dados para um especialista na capital, que vai avaliar essa imagem e emitir um laudo à distância, né, que é um telediagnóstico, né, uma coisa que é muito utilizada hoje também em telemedicina e aumenta até o alcance, né, do atendimento desse especialista e provavelmente até melhora a qualidade, né, da avaliação desses exames radiológicos em áreas em que não existem especialistas. Então, é uma coisa que traz vários benefícios potenciais aí para a população, principalmente em áreas mais distantes dos grandes centros. Aqui, inclusive, existe uma ideia, né, de fazer uma atuação de telediagnóstico na área de telepatologia. A gente tem um projeto aí que talvez vá ser montado aí aqui no Hospital Universitário nos próximos anos. E a teleeducação, que é outra coisa que também pode ser usada, e na verdade é o que sempre foi mais utilizado, né, quando a gente fala de telemedicina. A teleeducação, né, de estudantes e de profissionais de saúde também é considerado uma área de atuação da telemedicina, e aí pode ser feita, inclusive aumenta muito o alcance, né, do conhecimento que um especialista pode compartilhar com a comunidade, diferente de uma atividade presencial que só participa quem está ali presente na sala de aula. Quando você põe isso usando, né, tecnologias de informação e comunicação e amplia o alcance disso para um alcance potencialmente global, né, então acaba trazendo um ganho, né, de alcance, de impacto das atividades educacionais aí que são realizadas, por exemplo, em hospitais e escolas, né, como o nosso. Eu acho que é uma outra linha em que o hospital universitário tem muito a oferecer também para a comunidade. Doutor Leandro, eu queria que você falasse da sua experiência de se aproximar desse tema da telemedicina, pelo que o senhor está falando, para cidades que de repente não têm especialistas, cidades menores, que ficam um pouco distantes, né, da cidade que vai ter esses especialistas, é uma grande vantagem para a população, até para o médico de lá ter esse respaldo. Então, queria que você contasse da sua experiência, se você tem alguma história interessante sobre esse trabalho de telemedicina que, de repente, auxiliou num diagnóstico, para um outro médico. Pode ficar à vontade para contar. Assim, experiências nossas, a gente teve algumas, como eu já citei, né, durante a pandemia, principalmente, o atendimento por teleconsulta a pacientes que haviam sido encaminhados da região norte do Paraná por suspeita de Covid, internavam aqui no HU no começo da pandemia, e muitas vezes no começo da pandemia o exame de confirmatório de Covid demorava vários dias, né, para ele ficar pronto. Então, às vezes o paciente melhorava, ia de alta sem saber se aquilo era Covid ou não. Na época do início da pandemia foi assim. Depois os exames melhoraram bastante, né? O HU conseguiu agilizar bastante e soltar o resultado no mesmo dia. Mas no começo da pandemia não era assim. Então o paciente ia para casa sem saber se aquela doença dele era Covid ou não. E ficava aquela aflição em casa. Então a gente montou um projeto de teleconsulta com dois objetivos. Um, para dar o resultado para o paciente, né? Então a gente tinha um grupo aqui de médicos e de estudantes colaboradores que faziam teleconsultas para entrar em contato com esses pacientes que já haviam recebido alta da HU e informar se aquilo, né, o resultado do exame, se era Covid mesmo ou não. E também para fazer o acompanhamento desses pacientes, que é uma doença nova, que ninguém tinha muito conhecimento a respeito. Então, era muito importante também juntar informação, né, a respeito do acompanhamento, do segmento desses pacientes após a alta. Então, eram feitas também a avaliação, né, do estado de saúde, orientações, né, sobre isolamento, por quanto tempo ele precisaria permanecer em isolamento social, como seria feito esse isolamento no domicílio. Então, várias orientações que eram feitas também à distância. Então, foi um projeto legal que a gente fez aqui durante a pandemia dentro do núcleo de telemedicina. E outra questão da teleinterconsulta que a gente já citou. Em relação a outros projetos, a gente já teve várias outras ideias, né, para tentar montar projetos aqui dentro do hospital universitário, mas muitas vezes a gente esbarra em dificuldades tanto de gestão quanto de logística, né? Então, por exemplo, para a gente fazer atividades de teleinterconsulta, oferecer aqui, sei lá, expertise dos especialistas nas várias áreas médicas que a gente tem aqui dentro do hospital universitário, né? Levar isso para a população, para disponibilizar, por exemplo, discutir um caso com um médico lá da unidade básica de saúde. Então, hoje como é que funciona? Um médico atendendo na atenção primária, ele atende um paciente com diabetes, tem uma dúvida sobre como tratar, como ajustar a medicação. E aí, hoje, como é que ele faz? Se ele tem dúvida do que fazer? Ele encaminha, né? E o paciente fica esperando uma consulta presencial com um especialista na rede de saúde, o que muitas vezes demora bastante. Às vezes, até quando marca a consulta, o paciente até já resolveu aquele problema, nem existe mais, né? De tanto que demora a marcação da consulta.
Eventualmente, oferecer tele-interconsultas aí poderia ajudar a resolver essa questão, né? Ou amenizar essa dificuldade, porque daí o médico lá do posto de saúde, né, da unidade básica de saúde, que tiver uma dúvida pontual, ele pode discutir esse caso direto com o especialista no assunto, tirar aquela dúvida e ele mesmo ali fazer o ajuste do tratamento para o paciente, com menos necessidade de deslocamento do paciente, menos necessidade de falta ao trabalho, né, com mais agilidade, com mais eficiência, inclusive aumentando a resolutividade da rede de atenção primária à saúde. Então é um tipo de trabalho que a gente acredita que pode qualificar bastante o atendimento e ajudar muito ao sistema de assistência à saúde na região. Só que para isso acontecer, né, tem que ter a intenção e a vontade e a colaboração de pelo menos 2 atores, que é o nosso médico especialista aqui do Hospital Universitário e o médico também que está atuando lá na atenção primária. E a gente já tentou fazer essa ponte várias vezes, montar projetos aí para ofertar esse tipo de trabalho, mas a gente tem tido dificuldades de gestão, de organização e também principalmente de logística, né? Porque na unidade básica de saúde, muitas vezes o médico que está atendendo lá ou não tem um tempo dedicado para isso, né? Durante sua jornada de trabalho, um tempo reservado para fazer esse tipo de atendimento, teria que ter, né, um tempo reservado para isso, que não disputasse com todas as outras demandas dele na unidade básica de saúde, e tem que ter conexão também, né? Tem que ter um equipamento, rede, que garanta a qualidade da conexão e a segurança também da transmissão desses dados, que isso tem que ser providenciado daí pela gestão do SUS, né? na atenção primária à saúde. Então, por enquanto, ainda não foi possível avançar muito nesse sentido, mas é um projeto que a gente tem muita vontade de fazer acontecer e a gente está sempre em contato com os gestores de saúde para tentar organizar aí e tirar do papel. Então, a HU já tem bastante projeto consolidado da telemedicina, mas está sempre buscando ampliar o serviço, levar mais assistência. Doutora Alcindo, para você a mesma pergunta, qual a sua experiência pessoal de aproximação da telemedicina, interesse no tema? Olha, eu sou muito estudioso da telemedicina e muito entusiasta, mas não na área de perícia médica. Tá? Na área de perícia médica eu ainda acho que não existe aplicabilidade, até complementando a minha fala anterior, foi feita até uma resolução do Conselho Federal de Medicina 2325, que eu fui relator, mostrando as situações onde, podemos utilizar a telemedicina e outras não. Não dá ainda para utilizar a telemedicina. No âmbito do hospital universitário, o hospital universitário tem o DNA, como o Dr. Leandro disse, de expertise, né? Daquela medicina de ponta, com especialistas super qualificados, formação de recursos humanos extremamente importantes. Então, assim, nós vemos que o HU ele tem praticamente tudo para oferecer a teleinterconsulta, né? E eu concordo, a teleinterconsulta, ela é muito importante para aumentar a resolutividade, reduzir filas, diminuir encaminhamentos a especialistas, né? E acompanhar pacientes também. Então, veja, você tem um paciente que é atendido na unidade básica de saúde e o médico fica uma dúvida, né? Poxa, será que é um DPOC? Será que é uma insuficiência cardíaca? Ele tendo acesso a um especialista, veja, tendo acesso a um especialista, mas com a telemedicina plena, porque a telemedicina não é barata, tá? Além de ter que ter os profissionais, você tem que ter a câmera de alta resolução, o vídeo, o sistema digital, a internet, de preferência dedicada. Tanto de um lado quanto de outro. O armazenamento, o local com a privacidade, né? Porque Sim. Isso é importante, né? Lembra que a gente falou no começo? As regras éticas continuam. Eu não posso fazer uma consulta no meio da rua, tem que ter a privacidade e o sigilo, né? Então, isso não é barato. Mas vamos supor que nós conseguíssemos, né, implantar, e a gente tem um projeto aqui andando para que a gente consiga implantar pelo menos um piloto de 1 ou 2 salas de telemedicina completas, né? Supor que a gente consiga implantar e que as 2 pontas tenham a tecnologia ideal. Olha só, isso é bom para o paciente porque ele não vai ter que esperar talvez numa fila para receber uma cartinha em casa,
para vir no endereço onde ele não conhece, geralmente é de outra cidade, se deslocar para Londrina para fazer uma consulta que vai durar 15 minutos, porque o especialista tem a facilidade maior, não desmerecendo os colegas, mas é uma questão de prática, né? De fazer um diagnóstico diferencial e vai ter uma receita e vai continuar o acompanhamento lá. Então veja como você tem a abreviação desse sistema, né? Segundo ponto extremamente importante, por sermos referência de várias especialidades, endócrino, pneumo e outras, nós emitimos umas receitas especiais que chamam-se laudos médicos de medicamentos especiais, LMEs, aonde você, a primeira vez, você receita o medicamento, que antigamente era chamado de alto custo, e o paciente vai lá, recebe o medicamento do SUS e utiliza o medicamento. Ok, cada 3 meses eu preciso renovar. Então você imagina o número de pacientes que tem que retornar ao serviço para renovar uma receita, né? Sendo que hoje nós, além da telemedicina, a gente tem receita digital. O médico tem acesso a um certificado digital gratuito. Todo médico entra no site do CFM e pode abrir um certificado digital. Pode fazer uma receita digital para o paciente, tá? LME digital era aceita durante a pandemia, mas agora não é mais, mas eu penso que a Secretaria de Saúde deve estar se adequando a receber. Então, isso reduz muito, melhora o sistema, melhora para o paciente, melhora para o médico. Terceira aplicação, consultório particular, né? O consultório dos colegas ali que fazem consultas particulares, ou mesmo consultas de SUS, tudo bem. Retornos para ver exames. O paciente pega, hoje o exame, ele é laudado à distância, como o Dr. Leandro disse, alguns exames, patologia, radiologia. Publicado digitalmente, né? O acesso é pela internet. Por que eu preciso fazer um paciente, né, vir ao consultório para mostrar o exame para mim? Sendo que eu posso fazer uma videoconsulta com ele ou até um contato telefônico, né? Uhum. Só que veja, contato telefônico é telemedicina? Se tiver as regras de segurança, sim, anotando no prontuário, né? Porque existe uma confusão assim com a regulamentação. Eu conversei com o meu paciente pelo telefone, isso é teleconsulta? A sua responsabilidade por esse paciente é a mesma, mas ela não tem os critérios de segurança, de sigilo e de privacidade que deveriam ter uma teleconsulta, né? Então, assim, precisamos entender isso. Eu abrevio a vinda do paciente, eu otimizo as minhas vagas e eu preservo os meus horários para aqueles casos onde eu preciso examinar o paciente, onde eu preciso fazer um acompanhamento através de exame físico. Triagem, telemonitoramento, teletriagem, a regulação médica do paciente que vem para cá. Olha só, eu conseguiria, se houvesse um sistema de telemedicina adequado, aplicado e dedicado, leitura de exames, interpretação de exames, distribuição de pacientes. Hoje em dia você tem uma ficha de regulação, onde um lado escreve o que precisa, o outro lado responde o que precisa, e eu tenho um regulador no meio que vai lendo aqui e toma a decisão de onde o paciente vai, sem nunca ter visto o paciente, né? Então, a medicina propicia que o próprio regulador veja o paciente, tire as dúvidas que muitas vezes não estão no papel. Então, a aplicabilidade é enorme e o HU está em busca disso, juntamente com o núcleo de telemedicina, que colabora muito, mas estamos em busca para que isso aconteça, né? Para que a gente consiga utilizar essa tecnologia de uma maneira mais frequente, né? Mais estruturada. Mas para isso precisa de estruturação de salas de telemedicina, precisa de formação de recursos humanos, né? De aprendizado de como se utiliza a telemedicina. Enfim, estamos nisso. Então, a minha experiência com a telemedicina, na verdade, é aquela experiência de quem pensou a telemedicina desde a legislação. Na lei, discutiu a lei no Congresso, depois participou de alguma forma das discussões sobre a resolução do CFM, depois participou relatando uma resolução específica para regulamentar a telemedicina, fez
alguns pareceres sobre uso de telemedicina em unidade de terapia intensiva, uso de telemedicina para hemodiálise e várias outras que, como a gente está conversando aqui, estamos aprendendo. Temos a regulamentação, mas nós estamos aprendendo. E, como todo procedimento médico novo que a gente utiliza, estamos naquela fase de aprendizado, né? Em que hoje a gente acha que pode tudo, mas certamente com o tempo, com a fase de aprendizado, a gente vai ver o que realmente pode, o que realmente não pode, no sentido de o que realmente vale a pena em termos da responsabilidade médica e o que não vale a pena. Nós podemos suprir já o exame físico? Porque, olha só, eu já vi casos aí na perícia médica de um paciente que fez uma teleconsulta, um teleretorno, uma prescrição digital e ainda por cima chegou no INSS com um sistema que eles implantaram recentemente, que eu acho muito temerário, que é o DocMed. Eles digitalizam o atestado médico, mandam para o INSS e ele consegue 6 meses de afastamento sem qualquer análise. Vamos nós analisarmos? Ele teve uma primeira consulta digital, uma segunda consulta digital, um atestado digital, um afastamento sem nenhum médico perito do INSS ter avaliado. São 12 meses que ele sequer teve uma consulta presencial. Isso acontece. Isso é temerário. A gente precisa discutir isso. Nunca ninguém colocou o estetoscópio no paciente, nunca ninguém conversou com o paciente. E assim, colocar o estetoscópio, não digo que o estetoscópio resolve tudo, né, Leandro? Leandro é professor de semiologia, sabe muito mais do que eu. Mas assim, a expressão visual do paciente, o grau de dor que ele fala, né, a voz, a coloração, o cheiro, o aspecto e a inspeção, exame físico e percussão, eu acho que ainda tem espaço garantido na prática médica. A gente está chegando no final do episódio. Dr. Leandro, considerações finais? Eu achei interessante o comentário do Alcindo em relação ao exame físico. Assim, eu sou professor de semiologia, mesmo eu tenho interesse no assunto. E existem já várias alternativas, né, tecnológicas usando hardware e equipamento físico e também técnicas de avaliação sem tecnologia para fazer um mínimo aí de exame físico durante teleconsultas. Então, algumas coisas dá para fazer, né? A gente tem a possibilidade, por exemplo, usar um equipamento para ver dentro do ouvido da criança, né? Sei lá, uma suspeita de otite. Existe hoje um equipamento que a mãe pode ter em casa, que coloca no ouvido da criança, transmite uma imagem lá do interior do conduto auditivo para o médico ver durante uma teleconsulta, substituindo uma otoscopia presencial. Isso é um método, uma coisa que é possível, né? Eletrocardiograma, outra coisa que é possível, medir saturação, medir pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, né? Usando equipamentos simples. São coisas que podem ser vistas no exame físico à distância, né? Mas lógico que tem muita informação que é obtida numa consulta presencial que é impossível a gente obter numa consulta à distância, como o Alcindo falou, né? Toda a questão de comportamento não verbal do paciente, né? Toda a questão da circunstância dele, como ele se comporta, como ele entra na consultório, tudo isso acaba trazendo pistas, né, para avaliação do médico, que são coisas que são bastante limitadas, né, de serem obtidas numa consulta à distância. Então, eu concordo com a opinião do Alcindo, que teleconsulta é uma alternativa a mais, é um método a mais que a gente pode incorporar no nosso leque de possibilidades, né, para garantir assistência adequada ao paciente, mas tem que ser feita da forma correta, usando equipamento correto, seguindo normas éticas corretas, né, e integrada num sistema de saúde que coloque as possibilidades de telemedicina estruturadas e organizadas junto com todo um sistema de atendimento que também tem que prever consulta presencial quando necessário, consulta de urgência, quando necessário ter uma porta para atendimento rápido. Tudo isso tem que estar estruturado e sistematizado para que a telemedicina realmente cumpra seu papel, que é melhorar as condições de saúde da população. Doutor Alcindo, suas considerações finais? Eu só queria acrescentar uma coisa, doutor Leandro, para a gente depois, nossos colegas não ficarem bravos com a gente, porque são 2 clínicos falando de telemedicina e talvez a gente tenha deixado um pouco as telecirurgia. A gente esqueceu a telecirurgia. Né? Então, assim, peço desculpas aos colegas cirurgiões, mas assim, a telecirurgia também é um
um divisor de águas que no futuro eu acho que com a robótica associada, outras tecnologias, inteligência artificial e a própria regulamentação da telecirurgia, que também é regulamentada, tem uma regulamentação específica no CFM para telecirurgia, também é uma aplicabilidade da telemedicina sensacional. Acho que agora ainda não temos uma tecnologia suficiente para fazer cirurgia remota, mas talvez no futuro sim, mas uma supervisão, um segundo assistente, talvez seja possível. Mas assim, eu queria agradecer o professor Leandro, tenho uma admiração por ele muito grande, da técnica que ele tem, nosso professor aqui do NDE, do curso de medicina, é um daqueles que segura o bastão e os livros e toca para frente o nosso curso, que recentemente aí ficou entre os 10 melhores cursos do Brasil. Não poderia deixar de falar, porque a casa do curso de medicina hospital universitário, mas o Dr. Leandro é um dos coordenadores. E dizer que nós sempre procuramos incorporar essas novas tecnologias no curso, incluindo a telemedicina. E essas discussões são muito importantes, né? Porque a gente precisa formar a massa crítica, né, dos futuros médicos e dos médicos, dos residentes também, das residências que a gente tem, para a utilização com parcimônia, com cuidado, né, em benefício do paciente, não em benefício de si próprio, em benefício do sistema de saúde e não em benefício da burocracia. Tá? Acho que isso é importante. É uma ferramenta que ela precisa servir ao seu intuito de melhorar a assistência de saúde. Ela não pode servir de intuito político ou politiqueiro para resolver um sistema de saúde que muitas vezes a resolução não tem a ver com a consulta médica, tem a ver com a organização, tem a ver com a logística, tem a ver com o acesso, tem a ver com o número de profissionais, tem a ver com o salário, tem a ver com diversas outras coisas, e a gente não pode achar que, olha, agora a gente tem a bala de prata, a telemedicina vai resolver tudo. Não. Ela vai facilitar muitas coisas e vai trazer novos problemas. E eu agradeço que vocês dois toparam bater esse papo aqui com a gente. 2 médicos entusiastas do tema. Foi um bate-papo que me esclareceu bastante coisa. Acredito que para os nossos ouvintes também. E se você gostou desse conteúdo, divulgue esse episódio. E até a próxima!